Eu não me arrependo, Lu, porque eu considero que o que você não ganha na vida, você acaba tendo aprendizado, né? Eu acho que não Verdade. existe perda. E assim, foi uma experiência que eu quis me arriscar, sabia das consequências, assim, do que poderia acontecer. Hoje em dia todo mundo tem muito medo dessa questão do Sim. cancelamento, Você né? não teve? Então, eu fui corajoso, né? É Tipo, verdade. até assim aconteceu tudo isso e claro, foi algo que me gerou assim muita frustração porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu entrei naquele game, eu queria ganhar, eu queria sair de lá campeão. E quando vem essa notícia assim, tanto que na minha expressão você vê assim que eu tô em choque, porque eu realmente não imaginava que poderia acontecer isso. E no resumo, foi uma noite que eu bebi muito, passei do limite, perdi totalmente o controle, assim. Nenhum momento tive intenção nenhuma de importunar ninguém ou de fazer algo que, né, acabasse machucando alguém. E aí, em cima disso, quando o programa traz esse posicionamento de que eu seria eliminado, eu rapidamente respirei e falei, ó, nada acontece por acaso, quando eu sair lá fora eu vou entender o que aconteceu. Sim. E foi demorando, assim, pra assimilar. Pra entender. Confesso que foi tipo... E por que você alguns decidiu momentos. ir pra lá? Então, quando eu decidi pro Big Brother foi o seguinte, no meu antigo casamento eu tinha me divorciado e aí logo após eu voltei um pouquinho antes de entrar no programa. Então o convite ele veio quando eu ainda estava divorciado, assim. Então acabou que na época a gente retornou o casamento e eu entrei no programa assim, muito porque eu tava vivendo algumas coisas novas e então, tipo, eu tava querendo me arriscar Sair e um tal. pouco da... Sair um pouco assim daquela rotina. Sim. E Mudar aí, um pouco. exatamente. E aí foi essa história aí que todo mundo viu, né? Você assistia o Big Brother? Eu assistia pouco, não era uma pessoa assim muito fã do programa, não consegui estudar muito o Isso programa que eu queria assim te como perguntar, outros porque muita gente faz participantes. coaching, você não fez Exato, nada. não, acabei não fazendo Não se coaching. preparou, foi assim na Exato, cara e na exato. coragem. Foi um pouco uma preparação um pouco pessoal, como por exemplo, eu já tinha uma visão do programa, sabia que quando entrava no programa você tinha que ter uma postura de jogo, mas principalmente confiei na minha postura como pessoa, porque lá é um jogo de vida real. Então eu falei, não adianta nada eu ser um ótimo jogador e ser uma pessoa que as pessoas aqui fora não Sim. gostem, não se identifiquem. Então o meu foco era ser eu e fazer o meu jogo. Tanto que alguns momentos eu vendo assim depois a trajetória, eu era uma pessoa que eu era muito movida à minha emoção, né? E acabava, de certa forma, assim, passando por eu gostar de ser eu mesmo, de assumir quem sou eu com os meus erros, com os meus acertos. Mas eu também sou orgulhoso da minha trajetória lá dentro, tirando esse ponto final que foi onde acabou a história do Guimê no Big Brother. O que é tão difícil? Porque eu vendo, eu acho tudo difícil, mas pra você, qual era a parte mais difícil do confinamento? A parte mais difícil pra mim, assim, eu acho que é você não ter contato nenhum com ninguém. Nossa, é horrível. Isso é horrível, porque de certa forma a gente fala, não, eu consigo ficar longe um pouco da minha família ou, enfim, das pessoas que estão próximas, mas aqui a gente tem um celular, tem uma conexão, Total. tem um contato, tem uma rede social Você pra não tá acompanhar. longe, você tá ali olhando. Exato, exato. E lá dentro não, lá dentro você quer saber como as coisas estão aqui fora, você não tem noção de Desesperador. nada, e aí você começa a se preocupar muito como você tá sendo visto. Eu acho Claro. que isso é algo que você não consegue fugir de dentro do Big Brother. Porque Sim. quando alguém vem e te acusa de alguma coisa, aí você começa a pensar, será que lá fora Sim, estão achando que eu sou essa pessoa também? Mas eu era uma pessoa que eu era muito confiante no meu jogo, assim. E eu comecei a ver isso no resultado. Igual no VT mostrou, assim, teve alguns embates meus lá dentro, que eu falava, será que eu tô certo, será que eu tô errado? Aí quando eu conseguia colocar a pessoa no paredão, a pessoa era eliminada, eu falava, ou é um paredão falso, ou eu tô muito bem no Você jogo. achou que você ia ganhar em algum momento? Confesso que achei. Um pouco antes de eu sair, assim, eu acho que 2 semanas antes de eu sair, eu tava bem confiante no meu jogo, porque eu tava eliminando várias pessoas, assim, que de certa forma eram meus embates lá dentro. E tanto que eu acho que essa zona de conforto foi traiçoeira comigo. Entendi, justo. Exato, porque quando eu tava numa zona que era mais... instável. Você Exato. tava mais alerta. Exato, Ficou na zona de ficava conforto, mais relaxou já e aí... era. Aí eu falei, já era, tô Aí campeão. foi, aí nessa hora que a gente dança. Exato.